Olá, pessoal, aqui é a professora Raquel Castiglione. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos entrar no papel regulatório renal. A regulação que a gente vai falar é a regulação da tonicidade do fluido extracelular. A gente já viu a importância da regulação da osmolaridade plasmática. Tanto a hiper quanto a hipotonicidade podem modificar o volume celular, alterando a função das células. E quando a gente fala de regulação da osmolaridade ou da tonicidade, a gente está falando basicamente do balanço de água do nosso organismo. Então, regulação da tonicidade e da osmolaridade envolve balanço de água. Quando a gente tem um aumento da osmolaridade do plasma acima daquela normalidade que a gente vê, que é cerca de 280 milhosmols por litro de água, ou então quando o volume ou a pressão sanguínea são diminuídos, o indivíduo ele sente sede. Desses estímulos, a hiperosmolaridade plasmática é o mais forte. Então, a gente precisa ter um aumento de 2 a 3% da osmolaridade plasmática para estimular a sede do indivíduo. Em compensação, a gente tem que perder de 10 a 15% de volume para produzir o mesmo efeito de sede. Esse gráfico mostra para a gente que antes do estímulo da sede, a gente já tem liberação de um hormônio, que é o hormônio antidiurético. Então, 1% de aumento da osmolaridade plasmática estimula o ADH e acima de 3% estimula o centro da sede. Então, a gente tem esses dois mecanismos de regulação da osmolaridade plasmática, liberação de ADH e a sensação da sede. O ADH é sintetizado nos núcleos supraóptico e paraventricular do hipotálamo e é transportado nos axônios até a neurohipófise, sendo secretado na circulação sanguínea pelas terminações nervosas. Existem duas formas de estimular a secreção de ADH. Esses estímulos são através de osmorreceptores hipotalâmicos, então o estímulo é a osmolaridade, que faz com que seja inibida ou estimulada a secreção de ADH, e o controle hemodinâmico, que é através dos barorreceptores localizados no átrio esquerdo, nos vasos pulmonares arco-aórtico e no seio carotídeo. O hormônio antidiurético ele tem diferentes ações nos rins. Então, no glomérulo, ele causa a contração das células mesangiais. Isso diminui a taxa de filtração glomerular. Se vocês lembrarem, as células mesangiais, elas produzem a matriz mesangial, que sustenta as alças capilares. Então, uma vez que essas células se contraem, elas puxam. Então, tentem visualizar essa estrutura que é toda interligada. Então, eu tenho a célula mesangial, a matriz que está em volta dessa célula e os capilares dentro da matriz. Se essa célula se contrai, ela puxa a matriz em direção a ela e, com isso, ela puxa os capilares. Imaginem várias células se contraindo ao mesmo tempo. Aquela região glomerular, onde estão os vasos sanguíneos, onde estão os capilares glomerulares, ela vai diminuir de tamanho por causa dessa contração mesangial. Então, isso estreita a luz do vaso sanguíneo. Então, isso diminui a pressão hidrostática, porque menos sangue vai conseguir entrar nesses capilares e diminui a taxa de filtração glomerular. Na porção espessa da alça de Henle, aumenta a atividade do transportador tríplice, aumentando com isso a reabsorção de sódio, estimulando exatamente aquele efeito unitário, né, formador da hipertonicidade medular. E no ducto coletor, promove a inserção dos canais de água na membrana apical das células, o que aumenta a permeabilidade dessas células à água, possibilitando que a água seja reabsorvida frente a uma medula hipertônica, e também estimula a inserção de transportadores de ureia nas células do ducto coletor medular interno, aumentando a permeabilidade dessas células à ureia e estimulando, assim, a conservação da hipertonicidade medular. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula de mecanismo contracorrente e concentração urinária. Então, aqui é um esquema da ação do ADH nas células do coletor. O ADH também é chamado de hormônio arginina vasopressina. Ele se liga ao receptor V2 na membrana basolateral das células do coletor. Isso estimula uma via de sinalização dependente de AMP cíclico e pKa e promove a exocitose de aquaporinas para a membrana apical dessa célula. Então, essa célula passa a ser permeável à água. Se você não tem a ligação do ADH no receptor,
essa via de sinalização ela é inibida e acontece a endocitose desses transportadores de água. Então, por isso que a gente diz que o ducto coletor, a permeabilidade dele à água, vai depender da presença ou da ausência do hormônio antidiurético. Então, sem hormônio antidiurético, a água ela é reabsorvida no túbulo proximal, na alça fina descendente de Henle, e com o hormônio antidiurético, a gente tem reabsorção no túbulo proximal, alça fina descendente de Henle, e a gente tem reabsorção de água na porção final do túbulo distal e também no ducto coletor. Além disso, a gente tem a recirculação de ureia e estímulo do transportador tríplice. Então, são diferentes fatores que alteram a secreção de ADH. Osmolaridade plasmática é o fator que a gente acabou de ver. Modificações do volume do fluido extracelular são capazes de estimular a liberação de hormônio antidiurético, como a gente já falou, né? Cerca de 10 a 15% do volume tem que ser perdido para que aconteça essa estimulação. Além disso, dor, estresse e algumas drogas, por exemplo, narcóticos e nicotina, estimulam a secreção de ADH, e o álcool e a cafeína inibem a secreção de ADH. O álcool, na realidade, ele tem dois efeitos. A gente diz, né, que quando a gente bebe um pouco a mais, a gente tem mais vontade de ir no banheiro. Isso realmente acontece por dois motivos. Primeiro, porque o álcool realmente inibe diretamente a secreção do hormônio antidiurético. Então, se você não tem liberação de ADH, você não vai ter reabsorção de água no ducto coletor, e com isso a água vai ser perdida na urina. Para chegar no ponto do ADH ser inibido, a gente provavelmente já ingeriu um volume alto de bebida. Então, o aumento da nossa volemia também vai inibir a secreção do hormônio antidiurético para que a gente consiga perder esse líquido em excesso que a gente está ingerindo. Lembrem da aula que a gente falou sobre o balanço de água, né? Então, a ingestão e a perda de água, ela tem que ser igual para que a gente tenha manutenção desse equilíbrio hídrico do nosso organismo. Existe uma doença, diabetes insípidos, que ela é caracterizada pela excreção de grande quantidade de urina, né? Então, uma urina muito diluída, e que é ocasionada pela deficiência do hormônio antidiurético, ou na produção, ou pela insensibilidade do rim de responder a esse hormônio. Então, ela pode ter ou uma origem central, no sistema nervoso central, ou uma origem nefrogênica. Então, ela ocorre geralmente por traumas na cabeça, neoplasias cerebrais ou infecções cerebrais. E o tratamento, quando ela tem origem central, é a desmopressina, que é um análogo sintético do ADH, que tem um maior tempo de ação, maior potência antidiurética e o efeito pressórico menor quando comparado ao ADH. Então, essa aula complementa a primeira aula sobre equilíbrio hídrico, complementa a aula sobre mecanismo contracorrente, e a próxima regulação que a gente vai falar é a regulação do volume do fluido extracelular.